Boa noite, eu sou o Ellerson Carvalho, diretor da Federação das Empresas Juniores, e hoje o programa Conhecimento para Minas tem como principal objetivo proporcionar, de forma direta e acessível, gerando valor a todas as empresas juniores, os treinamentos online de marketing. A Radibisa é um coletivo que tem como objetivo pensar as marcas de forma completa, que integram tudo a sua comunicação. E hoje, para falar com a gente, está a gerente de relacionamento da Radibisa, a Aline. A Aline tem um bom treinamento e até breve. Obrigada. Gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Bom, eu primeiro vou contar um pouquinho da minha experiência aqui, falar um pouquinho de como eu entrei na Radibisa, o que eu estudei, para vocês se interarem um pouco sobre mim. Bom, eu fiz publicidade na FRJ, Federal do Rio, e fiz jornalismo também na Estadual. E eu entrei na Radibisa por uma coincidência maravilhosa. Eu conheci o Pedro Salomão quando eu era cliente da Radibisa. Ele, aquele sorriso todo dele, simpatia, jeito carinhoso com todo mundo. Eu fiquei encantada. E quando eu saí do meu estágio, eu era estagiária de marketing de uma marca de calçados. E era cliente da Radibisa. Quando eu saí, mandei currículo e conversando com ele, a gente já se conhecia um pouco das reuniões de onde eu trabalhava antes. Então, acabei entrando na rádio como assistente de atendimento. E aí, passaram-se alguns anos, eu fui crescendo aqui dentro. Hoje eu sou gerente de relacionamento. Então, já começa aí a diferença entre como eu comecei na empresa e como eu estou agora, não só de cargo, mas também a forma como a gente hoje aborda essa questão do contato com os nossos clientes. Eu preparei uma apresentação para vocês só para orientar um pouco o que eu vou falar. E depois eu espero muito que venham bastante perguntas para complementar tudo que eu vou dizer agora. Então, vamos lá. Será que já está aqui? Ele consegue falar com a gente? Tá dando para ver direitinho? Ainda não. Espera aí. Deixa eu fechar e abrir outra vez. Na área de trabalho, se não abriu, coisa. Uhum. Vai na área de trabalho, Já está aqui. Então, vai na área de trabalho, compartilhar área de trabalho. Uhum. Porque eu acho que você vai conseguir por isso mesmo. Aqui, foi. Pronto. Certinho agora? Tá dando para ver? Sim, tá sim. Então, beleza. Então, vamos começar. Bom, então, qual a diferença entre atendimento e relacionamento? Como eu falei, quando eu entrei na Radibisa, a gente tratava o setor como atendimento. A gente tinha um e-mail genérico que era atendimento@radibisa. E com a nossa experiência, com o contato com os clientes e entendendo como era a nossa forma de lidar com os clientes, a gente percebeu que, na verdade, a gente não fazia atendimento, a gente fazia relacionamento. Tanto que hoje o e-mail geral aqui que a gente recebe, que todas nós recebemos aqui, é relacionamento@radibisa. O atendimento morreu e foi substituído pelo relacionamento. No atendimento, você tem pergunta e você tem resposta.
você tem pedido, você tem entrega, você tem demanda e tem ação. Ou seja, tudo muito superficial. Quando você vai numa farmácia, você recebe um atendimento. Você entrega um pedido médico, o balconista, o farmacêutico, busca o seu remédio, mas ele não pergunta por que você vai tomar aquele remédio, ele não sabe o que te fez ter aquele tipo de problema para você tomar aquele remédio. Então, ele simplesmente te entrega. Você deu uma demanda para ele, ele agiu, te entregou um remédio. Hoje, nas lojas, principalmente no ramo de moda, existe uma vertente super forte que é transformar a vendedora em consultora. Então, existe esse movimento em vários setores, a moda é bem forte isso, porque quando você entra numa loja e vai procurar uma roupa, de repente você sabe o que você quer, de repente você não sabe o que você quer, ao invés de você ser atendida por uma vendedora, você recebe uma consultora vem até você e tenta te ajudar, explicar o que está na moda, o que fica bom, o que cabe para o seu corpo, o que cabe para o evento que você vai, enfim. Então, ela presta uma consulta de moda para você. E, então, assim, é essa diferença de atender, de simplesmente entregar o que a outra pessoa está pedindo e você se relacionar. Então, no atendimento, você tem uma proatividade baixa, né? Você não precisa fazer muita coisa diferente, você não precisa se antecipar o cliente, ele entra, te pede, você entrega. E tem pouca criatividade também, você não precisa pensar, você não precisa ter uma ideia diferente para resolver um problema. De repente, você fala, não temos esse remédio aqui, não temos essa blusa aqui. A pessoa vira as costas e vai embora. Então, a gente entendeu isso na Rádio Bisa, buscando se relacionar com os clientes. Então, quando você fala de relacionamento, você está falando de uma pergunta que o cliente te faz e você começa a trocar ideias com ele. Você tem um pedido e aí você encontra uma oportunidade de oferecer para ele várias opções. E você tem demandas e você quer conhecer melhor essas demandas, entender o que realmente esse cliente quer. Às vezes, bom, vou ser um pouco prática falando da gente, nós recebemos aqui e-mails que, às vezes, você olha e fala assim, mas o que exatamente essa pessoa quer? Será que ela sabe exatamente também o que ela está pedindo? De repente, ela criou uma ideia na cabeça dela que não cabe tanto, que não vai dar para fazer daquele jeito. Então, você pergunta, você conhece, você entende o que ela realmente quer, você se envolve naquela história, e aí você consegue oferecer uma resposta para ela muito melhor do que se você simplesmente falasse sim, não, dá, não dá. Então, você tem proatividade, porque você tem que, muitas vezes, se antecipar à ideia dele, ao pedido dele. Você, já conhecendo aquele cliente há um tempo, você consegue oferecer coisas para ele antes dele mesmo pensar que poderia querer. Então, você cria demandas e logo você tem mais criatividade. Você está o tempo todo pensando em como se relacionar melhor, oferecer novos produtos, enfim. Ter criatividade na forma de se relacionar e de entregar também. O relacionamento nada mais é do que a gente faz todo dia em qualquer lugar, desde que a gente nasceu. Então, você primeiro existe uma relação de empatia, você olha para aquela pessoa olha para você, vocês começam a conversar, existe uma afinidade, e aí você começa a conhecer aquela pessoa, entender qual é a história dela, o que ela quer, do que ela gosta. Você vai aos poucos ganhando confiança dela e ela também ganhando a sua confiança. E aí, quando você vê, você está se relacionando. E aí volta tudo de novo. Você se relaciona, você mantém a empatia com aquela pessoa, e também não adianta, pronto, me relaciono com o cliente, ganhei. E aí você acha que não precisa mais cuidar, não precisa mais manter empatia, não precisa mais conhecer. As pessoas têm novas histórias, né? Então, o tempo todo a gente tem que manter o relacionamento ativo e esse ciclo, ele não termina nunca.
o que o cliente é para você? Né? Você que lida com o público, você que às vezes não lida com o público, mas todo mundo tem um cliente. Né? Então, mesmo que você fique trabalhando na sua salinha, fechado no seu computador, alguém vai se beneficiar do que você está criando. Então, todos nós temos um cliente. E o cliente tem que ser para você especial, único, interessante e é a razão do seu trabalho. Então, o que a gente faz aqui na rádio, o que a gente mais se esforça e busca fazer é mostrar para esse cliente que ele realmente é único. Então, é claro que às vezes isso gera um pouquinho de confusão, porque a gente recebe e-mails assim de última hora, tem que fazer para amanhã, porque a gente conseguiu colocar na cabeça desse cliente que ele é único para a gente. Então, ele não pensa que tem outros trabalhos acontecendo. Ele pensa que você é dele e ele é seu. E é essa relação que existe. Ele confia no seu trabalho, confia que você vai entregar para ele, mesmo que seja em cima da hora. Então, é essa relação em que você mostra para ele que ele é especial, único e ele é interessante para você, que você cria essa relação de confiança. E você é para o cliente a mesma coisa. Você se torna especial porque você deixou que ele se sentisse especial. Você é único para ele porque ele é único para você. Você é interessante para ele porque ele é interessante para você. E você faz a diferença para o trabalho dele. Então, antes dele procurar qualquer outra opção, ele vai pensar em você, porque você sempre atendeu com vontade, você sempre esteve ali presente, você torna ele único, então você vai fazer toda a diferença para o trabalho dele. E a mesma coisa, às vezes a gente recebe pedidos coisas que a gente nem faz aqui, mas é a demonstração dessa confiança, de acreditar que mesmo que a gente não faça, a gente vai indicar alguém, a gente vai dar uma solução. Então, assim, é essa relação de confiança que o cliente tem com a gente aqui, nesse nível. Bom, coloquei essa frase um pouquinho polêmica, e antes de prosseguir, vou só contar uma breve história minha antes de entrar na Rádio Visa. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar, eu fui vendedora de loja, trabalhei no Cantão do Rio Sul, aqui no Rio, e é engraçado, você não tem muita experiência com o público. Eu era uma menina mais tímida na escola, tinha acabado de entrar para a faculdade, então começando a aprender a me relacionar com muita gente. E eu fui trabalhar em loja, eu tinha um medo, assim, entrava um cliente na loja, era a minha vez, eu ficava apavorada. Né? Eu falava, meu Deus, o que ele vai perguntar? O que ele vai querer? Será que eu vou saber responder? E o tempo foi passando, e aí a gente vai entendendo que cada pessoa tem uma demanda, cada pessoa tem uma história, cada pessoa quer alguma coisa, às vezes as pessoas querem coisas que não existem. E aí eu comecei a me questionar, poxa, mas o cliente tem sempre razão? Que raio de frase é essa? Quem inventou isso, que o cliente tem sempre razão? Às vezes não tem, gente. Não é possível. Quem criou isso? E aí, assim, será que ele realmente tem sempre razão? Eu vou ser ousada e vou dizer que não. Ele nem sempre tem razão. Só que ele é importante para você. E aí, não é uma questão de ele tá certo, você tá certo. É o seguinte, ele é importante para você e nem sempre você vai poder passar por cima de algumas normas da sua empresa, né? Como a gente tem questões legais aqui, por exemplo, a gente não pode passar por cima de determinadas questões, mas o mais importante não é você dizer, você tá errado, mas sim como você vai falar isso. Como você diz para o cliente, olha, o que você está me pedindo, eu não posso fazer. O que você está me pedindo não cabe. Como a gente resolve isso, né? Como que eu consigo falar para esse cliente que naquele momento, infelizmente, ele não está pedindo algo que vai ser possível de ser realizado. E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas básicas que a gente aprendeu lá atrás com as nossas mães, nossos pais, nossos avós. Todo ser humano
deve ser tratado com respeito, honestidade, inteligência, autenticidade e amor. Então, se você respeita o seu cliente, você vai dizer não para ele de uma forma educada, mesmo até que ele possa não ser tão educado com você. Você é educado, você respeita o outro ser humano, você responde assim. Você vai ser honesto, vai falar de uma forma clara, honesta, para que ele não duvide também da sua integridade. Se você mente aqui, mente ali, começa a contar um monte de mentira, você perde a credibilidade, perde a confiança, e aí você perde esse cliente, você não tem como se relacionar com alguém em quem você não confia. Então, honestidade. Inteligência, o seu cliente é inteligente, você também é inteligente, e vocês são capazes de chegar a um comum acordo que vai fazer aquela história que ele deseja funcionar. Autenticidade, e aí vou parar um pouquinho assim vou reforçar um pouquinho essa questão da autenticidade. Todo mundo é autêntico. Acho que o maior mal de hoje em dia é que as pessoas querem ser outras. E aí elas deixam de ser autênticas porque elas não são elas mesmas. Todo mundo nasceu único, todo mundo tem a sua personalidade, todo mundo tem a sua cor de cabelo, todo mundo tem seu jeito de se vestir. Então, ser autêntico é simplesmente ser você. Então, não precisa copiar o outro. Você pode se inspirar no outro, mas não querer ser o outro. Então, se você é autêntico, você tem uma postura autêntica, o seu cliente confia ainda mais em você. E amor. A gente aqui não pode colocar atenciosamente no e-mail. Talvez o financeiro coloque, tá? Mas o relacionamento não. É beijos, abraços, querida, meu amor. Claro, dependendo da intimidade que você tem, né? Não é todo mundo, mas tem clientes que eu chamo de meu amor, minha flor, e sou tratada igual. Então, até quando surge um problema, o amor faz com que esse problema não se torne tão grande, porque a gente resolve. O cliente nos ama, a gente ama o cliente. É verdade, assim, não é clichê. O amor tem vários tipos de amor, né? Esse amor entre o relacionamento e o cliente, né? Entre o fornecedor e o cliente. Ele é um amor de carinho, de entender a necessidade do outro, de querer resolver aquela questão, de tratar bem, de querer ver o outro sorrir e o outro te fazer sorrir. Então, é isso que a gente prega aqui na Rádio Bisa. Então, bom, eu espero que eu tenha feito uma boa introdução aí para todo mundo. Obrigada por me ouvirem esse tempinho. Estou deixando meus contatos aqui. E a gente agora vai começar uma conversa boa. Podem perguntar o que vocês quiserem. Obrigado, Aline. Imagina. Pessoal, assim, a gente tem várias oportunidades e possibilidades de se comunicar. Se vocês quiserem publicar no evento, vocês podem. Se vocês quiserem publicar nos comentários do vídeo do YouTube, sem problema. Mas a melhor forma é vocês clicarem no próprio vídeo, vai ter um link que te redireciona para fazer perguntas direto para a gente. Então, enquanto vocês vão se ambientando e tudo mais aí com as ferramentas, a gente gostaria de convidar o Fabrício. O Fabrício foi diretor de comunicação da FEGENG em 2014 e esse ano trabalha na Rádio Ibiza, na Ibiza Filmes. Fabrício vai comentar um pouquinho, porque ele entende bastante da realidade nossa e da Rádio Ibiza, e eu acho que isso vai contribuir bastante para a gente. Tudo bem, Val? Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu estava conversando com a Aline aqui antes e tem só duas perguntinhas que eu queria fazer para ela e para ambientar um pouco vocês. Eu acho que é muito interessante a gente pensar em relacionamento. Hoje a Ibiza já está virando um grupo, né? Uhum. A gente tem a Rádio Ibiza, tem a Filme Ibiza, tem o Jornal Ibiza, e a gente vê que isso tudo é muito fruto de um conhecimento nosso, que eu acho que cada pessoa que entra aqui, ela adquire um conhecimento muito grande da empresa, porque relacionamento é você também conhecer seu cliente, igual a Aline falou, e também se conhecer. Eu acho que o resultado da satisfação do seu cliente, como você pensa
que você está atingindo ele, que você está conquistando, você está fazendo com que ele fique entusiasmado com isso, é justamente isso, você se conhecer e conhecer outro cliente. Eu queria que a Aline comentasse um pouco pra gente de um case que ela lembre, assim, que seja muito forte aqui no Grupo Ibiza e que realmente mostre que isso vale a pena. Esse relacionamento, ele não é só da boca para fora, isso é clichê, fala sério, tratar com amor. Mas será que isso realmente é funcional? A gente vê resultados bons? Eu queria que ela comentasse um case assim que ela lembra. Então, até é bom, você falou de relacionamento interno, né? O relacionamento, ele faz um filtro do que chega, porque o nosso produto na rádio, né, o Fabrício da Filme Ibiza, tem uma estrutura onde tem relacionamento, que você mesmo faz, tem o diretor criativo, tem o pessoal de produção, enfim. Falando da Rádio Ibiza, a nossa matéria-prima é música. E, enfim, chegam pedidos de tudo quanto é maneira aqui, tanto de novos clientes, quanto de clientes que já estão na casa há muitos anos. Então, você também saber se relacionar com as pessoas da sua empresa, com os outros departamentos, é fundamental. Então, a gente aqui tem que filtrar o que recebe, tem que saber passar o que recebe, não só transmitir a informação para o pessoal que vai criar aquela trilha, por exemplo, e saber explicar exatamente o que o cliente quer, mas também saber trazer feedbacks. Nem sempre, a maioria das vezes é positivo, né? Graças a Deus que a gente tem um bom relacionamento. Mas, claro que normal acontecer em casos em que a gente precisa refazer. Então, saber passar esse feedback também, saber se relacionar, respeitar o outro departamento, a pessoa de outro departamento, entender o tempo dela também de produção, entender que ela se envolveu naquele projeto e eu não posso simplesmente chegar e falar, tá errado, faz de novo. Isso seria um grande absurdo, eu não saberia me relacionar nem com meu colega de trabalho, não poderia me relacionar com cliente nenhum. Então, isso é bem importante. De case, a gente tem vários cases bacanas, né? Mas eu vou falar de um que eu acho que muita gente já ouviu falar. E, pra mim, assim, é um xodó, porque sou eu que atendo. Que seria a Farm. A Farm é uma empresa hoje enorme, começou lá na Feira Hype, no Jockey, aqui no Rio, pequenininha, era uma tendinha que vendia umas roupinhas e hoje é uma potência, tem Farm no Brasil inteiro. E a Farm tem um branding fortíssimo, eles têm o marketing deles, eles não têm só uma equipe de marketing, eles têm uma equipe de marketing e uma equipe de branding. Então, a empresa é grande, a empresa é bem estruturada, ela tem departamentos bem definidos e fortes. E a música, para eles, é fundamental, é um dos pilares da marca. Eles já ganharam prêmios por experiência em loja, experiência em ambiente de venda, e a música era um diferencial para isso. Então, a nossa relação com eles é uma relação muito forte, de muitos anos, desde o início. E aí, uma questão assim, bem interessante que a gente já levantou bem lá atrás, né? Poxa, a Farm é tão grande, né? Ela não podia fazer a seleção dela lá e pronto. Aí que entra o relacionamento e a confiança que uma empresa tem na outra. Então, eles confiam no nosso trabalho, assim como a gente confia no potencial deles. A gente investe muito neles e eles investem de volta. Então, existe uma troca muito grande. A gente faz as pesquisas, a gente envia as pesquisas, eles aprovam, trazem de volta com feedback. Então, como relacionamento, como case de relacionamento, ele é muito forte porque existe uma troca muito grande entre as duas empresas, né? E muitas vezes eles trazem ideias de lá, poxa, eu ouvi essa música, ouvi esse artista, quero lançar esse artista no mercado. Então, já extrapolou a trilha que toca nas lojas e hoje eles têm um aplicativo para telefone, eles têm a Rádio Farm no site, que é enorme, com várias playlists, todas elas feitas por nós.
Então, quando tem evento, a gente tem DJ nosso tocando na farm. Quando tem, enfim, algum produto novo, eles sempre procuram a gente para trocar ideias. Então, esse é um case muito bom, porque ele exemplifica bem essa questão de como você evolui no relacionamento com esse cliente. O cliente evoluiu também na parte musical, ele se propôs a ser uma referência de música, e a gente está com ele desde esse início. Então, acho que é uma boa... E só mais uma questãozinha, eu acho que eu que vivenciei muito a questão de movimento empresa júnior, quando a gente pensa em marketing, em resultado, a gente foca muito em pesquisa de mercado. Pesquisa de pós-venda, pesquisa de não sei o quê. Cria aquele monte de pesquisa quadrado, você simplesmente envia por e-mail para o cliente e espera uma resposta dele. Eu acho que esse modelo está cada dia caindo por terra quando a gente vê que as pessoas hoje em dia elas não querem só uma solução, elas querem justamente essa consultoria que você está falando. E eu acho que aqui vocês têm um modelo muito diferente disso. Eu queria que você explicasse um pouco como que é esse relacionamento para pegar resultado. Porque hoje um dos maiores problemas da comunicação em si e do marketing o cliente vai virar para você, mas será que está me rendendo lucro? Será que isso está realmente sendo eficaz? Ou o que esse seu trabalho ele pode trazer para mim? Como que é esse relacionamento para você buscar os resultados mesmo, com o que diz respeito à pesquisa? Tá. Bom, eu sei que a gente está falando para empresas de vários setores, então isso também é muito importante a gente diferenciar. A pesquisa de mercado, ela precisa se renovar, na verdade. Alguns modelos já estão ficando realmente defasados. Quando o pesquisador ele simplesmente envia um questionário, dependendo do que ele quer abordar, as respostas podem ser até falsas, né? Então, quando existe um pouco mais de envolvimento, quando existe o conhecimento das reais necessidades daquela empresa, a pesquisa de mercado pode ser mais criativa, ela pode ser mais eficiente, na medida em que ela presta mais atenção não só nas necessidades da empresa, mas que empresa é essa, né? A gente aqui é uma empresa de comunicação, trabalhamos com marketing sensorial, né, forte, né, básico é esse. E, então, para nós, a pesquisa teria que ser totalmente diferente do que um simples questionário. A gente chegou a fazer uma pesquisa, já tem uns 3 anos, e fomos em alguns principais clientes, uma empresa fez para a gente, fomos em alguns clientes chave da empresa, e o resultado que mais chamou a atenção é que nós éramos reconhecidos pelo relacionamento. Então, todos gostavam da trilha, todos achavam o produto muito bom, mas o que mais se destacava era o relacionamento. E aí, de lá para cá, a gente não fez mais nenhuma pesquisa formal, mas a gente avalia essa qualidade do trabalho e essa eficiência do relacionamento na prática mesmo, no dia a dia, em pequenos detalhes. Então, por exemplo, o nosso contrato não tem carência. Salvo alguns casos de projetos especiais, a maioria não tem carência. Então, o cliente fica com a gente se ele está satisfeito. Se ele não está satisfeito, ele cancela. E a gente tem um índice de cancelamento baixíssimo. Então, isso já seria um ponto para somos nós mesmos. Então, cada e-mail, cada forma como o cliente fala com a gente, o cuidado que a gente tem também de saber lidar com algumas crises, né, algumas situações mais delicadas, esse filtro que nós fazemos aqui, dos e-mails que a gente recebe, o nosso trabalho proativo também. Então, aquele cliente que está quietinho ali, que nunca fala com você, vá nele, né? Vá ver por que ele está quietinho. Ele está quietinho porque ele está amando, ou ele está quietinho, mas ele não está mais amando, de repente já está pensando em ir embora. Então, isso é uma outra coisa, a tal da proatividade do relacionamento, que é você se preocupar em perguntar: oi, cliente, que eu não falo um tempinho, como é que você está? Vamos inventar uma coisa, né? Os cafés, né?
Ou então, não quero falar nada não, vamos tomar um café. Então, tem cliente que é assim, vem aqui, outro dia vieram umas meninas e a gente tinha feito canjica, e aí a gente começou a reunião com canjica. Então, assim, não é nem cafezinho mais, né? Já tem a pipoca, pão de queijo, brigadeiro, entendeu? Então, o retorno que a gente recebe, ele não deixa de ser uma forma de você pesquisar, de você saber o resultado do seu trabalho. E não só isso, você é procurado para outras coisas, para novidades. E, por exemplo, agora o nosso Rio de Janeiro fez 450 anos, no mês de março, e a gente recebeu vários e-mails perguntando: poxa, Rádio Bisa, tão carioca, o que vocês vão fazer? Que projetos vocês têm? A gente quer participar. Então, o engajamento dos clientes também com as nossas ações, com os nossos produtos, mais um termômetro para a gente saber o quanto que a nossa identidade, né, Rádio Bisa, nossa marca, nosso grupo, é forte, inspira também os clientes. E tem, só para complementar, até recentemente agora, um cliente entrou em contato com a gente falando justamente disso. O relacionamento, ele possibilita que esses feedbacks venham antes de uma pesquisa. Porque às vezes só vai ter o resultado do seu cliente daqui 3 meses quando você aplicar a pesquisa. Sim. Aí a cliente virou pra gente e falou assim: nossa, a nossa venda já aumentou pra caramba com aquele filme que vocês fizeram, que mostrava realmente que o jeans é confortável. E isso ela já tá vendo e te passa esse feedback direto, sabe? Fala assim: pô, a gente pode mudar isso um pouco. A gente conversa por WhatsApp, e-mail, todas as formas possíveis, e mostra que realmente a gente meio que vira uma parte da empresa que não tá naquele lugar. Sabe, hoje as pessoas não contratam um terceirizado exatamente para ter, não vou mexer com isso mais, botar ele para trabalhar. Não, fica uma coisa co-criada, sabe? Exatamente. É um resultado criado em conjunto, que quando o resultado é positivo, ele é bom para você e para o cliente. E aqui a gente já sente que a gente é parte da farm, igual você está falando. Sim. A gente é a parte de qualquer outra empresa que a gente atende. Exatamente. Isso vai muito do que a gente quer, a nossa proposta, e que a gente está conseguindo resultados bem bacanas. Isso aí. Agora é com vocês, pessoal. Boa noite. Aline, temos um monte de perguntas aqui. Temos um monte de perguntas aqui. Tem, que bom. Só falar pro pessoal, coloca a cidade pra gente também, assim, na hora que vocês for digitar, que aí fica mais bacana a gente ver de onde que vocês estão falando e tudo mais. Aline, tem uma pergunta aqui sobre da Ana Luísa, que fala que vocês trabalham com marketing sensorial e se isso cabe aos 5 sentidos, assim. Que aí, por exemplo, você disse do próprio auditivo, que é a proposta da rádio, assim, como é que vocês acreditam que também possam ser os demais, assim? Acho que daí, se você puder também, porque tem um pessoal que pode não saber o que é o marketing sensorial e introduzir para a gente falando como é que é essa proposta de vocês. Claro. O marketing sensorial, esse termo ele é relativamente recente, e ele trata dos sentidos. Então, o nosso caso, a gente começou pela música, pela audição, e como criar algo atrativo e inspirador para os seus ouvidos e que pudesse atingir até o seu inconsciente, né? Então, por exemplo, a gente cria a trilha de um restaurante, a pessoa está tendo várias experiências sensoriais ali, o paladar, principalmente, a audição. Então, se ela está ouvindo trilha ou não está ouvindo trilha, já começa aí, né? Já tem essa diferença bem grande, você não ouvir nada e você ouvir alguma coisa. E o que você ouve tem a ver com a experiência que você está vivendo. E torna aquele momento ainda mais agradável. Bom, falando de visual, você tem a Filme Bisa aqui dentro, que cuida disso. Então, quando você faz um filme que transmite uma ideia, a pessoa aprende aquela ideia através da imagem. Então, ela conhece a marca através da imagem, das cores, do movimento, daquilo que está sendo passado. Então,
Até falando um pouquinho de filmes, né? Quando você resolve ser mais ousado e trabalhar de uma forma mais criativa, conceitual, ao invés de replicar sempre aquela mesma história visual que está na moda, de fazer aqueles efeitos da moda, quando você mergulha no universo do cliente e cria uma história visual que encanta o cliente do seu cliente, né? Você está usando ao máximo a capacidade visual. Tato. Bom, o tato é mais experiência no local mesmo. Então, você vai por exemplo, você vai... Por exemplo, você está num museu, você não pode tocar nas coisas. Todo mundo quer tocar em obras de arte, né? Porque essa coisa do tato, de você sentir, é mais uma forma de você entender aquilo. Então, se você tem uma escultura toda linda, cheia de detalhes, você quer sentir, né, aquilo. É como se você visse mais uma vez com as mãos. Então, dependendo do tipo de produto com qual você trabalha, o tato ele é fundamental, né? E então, já falei do paladar. Por exemplo, você está numa loja de roupa, tem muita loja que bota um biscoitinho, um café, explorar um pouco esse paladar num ambiente que não era para aquilo. Então, a ação desse marketing sensorial é proporcionar experiências através dos sentidos para as pessoas. Então, esse seria o nosso foco, assim, onde a gente nasceu sendo uma empresa que pensa no sensorial. Acho que mais ou menos isso, né? Será que eu respondi bem? Deu para... Acredito que sim. Ana, se você tiver mais alguma ponderação, pode ir postando aqui para gente. Então, a Giovana Andrade, da Bahia, queria saber como que vocês acham que a identidade musical, se ela pode ser aplicada a todo tipo de organização, assim, por exemplo, uma federação, ou, por exemplo, uma empresa de engenharia, assim, também. Uhum. Tudo depende da criatividade do lugar e o quanto aquela empresa quer ser sensorial. Então, você pode... A gente sonoriza escritórios também. A gente pode fazer uma seleção musical, por exemplo, para uma área comum de um escritório de engenharia. Então, os profissionais têm um tempinho ali para relaxar, tomar um café, conversar e ter uma música que relaxe, que dê uma animada. Sexta-feira pode ter uma outra seleção no fim do dia, que pode criar fazer um happy hour na empresa. Isso falando internamente, né? Agora, vamos dizer, poxa, eu sou uma empresa de engenharia. O que eu posso oferecer para o meu cliente de experiência sensorial no que diz respeito à música? Depende do quanto você quer se relacionar com ele. Então, de repente, você cria um aplicativo em que você traz informações de novas tendências de engenharia, novos produtos que estão no mercado. Claro, é um público mais específico. Então, de repente, você vai atingir ali o engenheiros, arquitetos, estudantes de engenharia e arquitetura, e aí você criou um aplicativo onde você traz informações, novidades, o que está se fazendo de mais novo no Brasil e no mundo, e você cria uma rádio com uma seleção musical bacana que possa agradar vários tipos de gostos, enfim, cria playlists temáticas. Aparentemente não tem nada a ver com o seu produto, com o seu business, mas é uma forma de você se destacar para aquele cliente. Então, dá para aplicar a identidade musical de diversas maneiras, né? É só entender o quanto você quer ser diferente, sensorial e criativo para o seu cliente. Incrível. Aline, a Maria Clara de São João del Rei, ela tem
duas perguntas assim, mas eu acho que faz muito sentido para a gente assim. Uhum. Ela queria, assim, normalmente a gente do movimento Empresa Júnior tem um pouco dessa mania de organograma, de como que funciona, como que as áreas interagem e tudo mais, assim. E aí ela queria saber como é que isso é aplicado, assim, como é que a área de relacionamento, como é que ela opera dentro da rádio, assim, e como é que, por exemplo, se a gente pegasse um projeto que chega para vocês, como é Uhum. o fluxo dele, assim, a quem se relacionaria, vocês se relacionariam primeiro e acompanham até o final, e eu Uhum. vejo essa pergunta dela até mesmo para que a gente, de fato, possa entender de forma mais clara como que amanhã mesmo a gente pode chegar na nossa empresa júnior e conseguir transformar esse relacionamento. Claro. Bom, organograma, planejamento, isso tudo existe. Não tem como você atender às demandas e criar novas histórias, novos projetos se você não se organiza. Então, falando de uma forma bem ampla, né? Claro que os projetos podem variar um pouco no percurso, mas o básico que acontece, né? A forma como a gente lida com os projetos aqui é da seguinte maneira: o relacionamento recebe tudo que é pedido, seja a gente criou ou o cliente trouxe para a gente, nós recebemos, filtramos, entendemos aquilo e aí vamos passando para os setores responsáveis. Então, um exemplo bem prático: um cliente novo que quer uma trilha para sua loja. Ele vai entrar em contato com o relacionamento, a gente vai conversar com ele, vai entender se for do Rio, São Paulo ou Curitiba, que é onde a gente tem base, a gente vai até o lugar, conhece, entende como é o ambiente, entende quem é o cliente desse cliente, entende o produto dele, e aí esse pedido, esse briefing, né, essa história toda que a gente absorve do cliente, o relacionamento passa para a equipe de criação. A equipe de criação internamente decide quem vai ser o criativo responsável por aquela trilha, vai fazer a produção dessa trilha. Normalmente existe um preview, então o criativo manda uma seleção reduzida, mais ou menos de umas 15 músicas para o cliente ouvir. O cliente aprova, faz as considerações, volta, tudo através do relacionamento, né? O relacionamento passa esse preview, espera o feedback, passa para o criativo então monta a programação completa e passa para a produção, que é onde a parte técnica acontece. As músicas são inseridas num sistema e o cliente vai receber depois, através do nosso suporte, um player, né, um link de instalação desse player. A gente tem um player que é onde vão as músicas. Esse player é instalado através de um link com um login, uma senha exclusivos daquele cliente. E todo esse processo, ele tem uma organização que um relacionamento acompanha todas as etapas. Então, ele sabe o momento em que foi para a produção, o momento que está pronto, o momento que o suporte vai enviar para o cliente. O relacionamento faz esse cadastro do cliente no sistema para que o financeiro possa gerar o contrato. O relacionamento acompanha, está instalado, não está instalado, instalou? Beleza, daqui a alguns dias a gente pergunta se está tudo bem, se está funcionando, se está gostando, se era isso mesmo. E existem os prazos, né? Nós estipulamos os prazos. Quanto tempo a criação precisa para produzir isso, quanto tempo a produção precisa, quanto tempo o suporte precisa. Então, toda empresa, seja ela de comunicação, marketing sensorial, empresa de engenharia, enfim, qualquer tipo de empresa, precisa ter o seu organograma, precisa ter a sua organização, senão você falha na entrega daquele cliente. Então, por mais que nós sejamos carinhosos, amorosos, a forma como a gente trata as pessoas é uma forma especial, mas não deixa de ter a organização que toda empresa precisa. Agora uma pergunta da Isabela Paiva.
A Isabela vem de Juiz de Fora e é da Acesso, empresa júnior do Fabrício, empresa júnior de origem, né? Ela gostaria de saber como é que a gente pode transformar um relacionamento pontual em algo mais consolidado. Assim, quando um projeto finaliza, como é que a gente pode ser contínuo nesse relacionamento, mas também de forma que preserve a opção do cliente mesmo. Uhum. Bom, a gente tem que, como qualquer tipo de relacionamento, a gente tem que entender com quem a gente está lidando do outro lado. Com algumas pessoas, a gente vai ter mais abertura, esse relacionamento vai ser mais profundo, né? Vai ser mais constante. Com outras pessoas, nem tanto. O mais importante é você se fazer presente. Então, aquele cliente, ele tem que ser estimulado por você o tempo todo. Então, não é que você vai encher a caixa de e-mail dele com trocentas perguntas todo dia, mas você ter um prazo dali a um mês e pouquinho, saber se está tudo bem, se ele precisa de mais alguma coisa, dali a algum tempo oferecer para ele uma nova história. Por exemplo, o que aconteceu aqui, quando a Filmvisa começou a acontecer de verdade na empresa, nós pegamos os nossos clientes, a base de clientes da Radvisa, e aos poucos nós fomos apresentando a Filmvisa para eles. Não foi um e-mail marketing disparado para todo mundo. Foi assim: oi, Farm, tudo bem? Poxa, eu queria te apresentar a Filmvisa, a gente está agora com um produto novo, uma história nova aqui dentro. Vamos marcar um café, deixa eu te apresentar. Dali no outro dia, oi, reserva, tudo bem? A Filmvisa, deixa eu te contar um pouquinho a história. Então, o relacionamento, para ele ser mais duradouro, você tem que se fazer presente. Então, a não ser que você seja uma empresa que entrega um produto e não precise de feedback, que eu acho muito difícil, você sempre vai ter uma oportunidade de falar com aquele cliente de novo, de oferecer algo novo, de perguntar, de se interessar. Viu alguma coisa nos jornais e aquilo tem a relação com ele, falar com ele, dar uma ideia nova, enfim. Boa lembrança também, a gente aqui nos aniversários dos clientes, a gente manda ou um cartão ou um mimo, para mostrar o quanto que ele é importante pra gente, que a gente lembra dele, inclusive no aniversário. E é isso, assim, qualquer relacionamento para ser mais intenso, duradouro, ele tem que ter estímulo. Então, basicamente é isso. É uma coisa interessante também que eu acho interessante de pontuar, é só uma questão que, por exemplo, às vezes você oferecer um serviço de rádio, igual você falou, mas você pensa assim, cara, eu acho que esse cliente agora ele tá precisando de alguma coisa audiovisual, você apresentar filme, você dá um momento e fala assim, você já pensou em fazer uma trilha pro Dia das Mães? Sim. Eu acho que é legal a gente pensar, até você ver qual foi o serviço que você fez para aquele cliente, pensar que ele lembra que você foi único para ele e que essa experiência realmente marcou e que você está entrando em contato com ele, para não simplesmente assim, eu quero que você feche o projeto comigo. Não, eu quero melhorar a sua experiência. Sim. Isso que é interessante você pensar. Igual uma empresa de engenharia, por exemplo. Você fez uma consultoria geral. Só que depois de um tempo que faz a consultoria, seria interessante aplicar o programa 5S. Aí você fala assim, olha só, já que você fez a consultoria, acredito que sua empresa esteja andando bem, e agora, vamos aplicar o programa 5S, para a gente ver os 5 sensos, como que eles vão se desenvolver dentro da empresa. Eu acho legal justamente isso, que você se mostra presente para o cliente, mas não de uma forma como todo mundo faz. Jogar um e-mail marketing para sua rede inteira. Não. É aquela questão de você tratá-lo como um único, tratá-lo a experiência do cliente. Eu acho que isso é fundamental. A gente tem o histórico do que a gente já fez para o cliente e, por exemplo, tem produtos aqui que já estão no pacote daquele cliente que ele não lembra que ele tem aquilo. Então, a gente lembrar e falar assim, poxa, olha só, você tem direito a uma trilha especial de graça, né? Vamos fazer? Então, não é se interessar por ele, exatamente como o Fabrício falou, só quando você vai ganhar alguma coisa. Ali você está só
sendo honesto com eles, né? Só está sendo respeitoso com aquele contrato que ele fechou. Então, muitas vezes a gente recebe pedidos de parceria. Poxa, eu quero fazer uma coisa diferente, mas eu tô com pouca verba, ou não tenho verba nenhuma. E aí você fala, poxa, esse cliente é importante pra gente, por que não a gente fazer de uma forma que, mesmo sem ganho material, né, dinheiro ali, você ganha em mais confiança, em mais credibilidade para ele. E, gente, a gente recebe, assim, muitos dos nossos clientes, acho que a grande maioria foi boca a boca. Foi um falando pro outro, falando pro outro, falando pro outro, falando pro outro. E quando o boca a boca ele é tanto pro bom. Clientes, mais ou menos. Olha, a gente tem aí uns 400, mais ou menos, de clientes, né? Sem contar PDV. Porque tem marcas com 100 lojas. Então, aí você vai vendo que está em torno de, sei lá, uns 5.000 pontos que a gente atende no Brasil todo e alguns pontos fora do Brasil também. Um sistema que a gente tem online, então fica mais fácil de você atender, de você se relacionar. E outra coisa, com as redes sociais hoje, é muito mais fácil você ficar inteirado do que o cliente está fazendo. Então, você entra no Facebook, você entra no Instagram, você sabe a estampa nova que o Cantão lançou, você sabe um prato novo que aquele chefe está lançando. Então, você demonstra interesse quando você se informa também sobre o que está acontecendo, né? Assim, a gente da federação, essa é uma pergunta minha. Então, a gente da federação vem enxergando muito assim, e o Fabrício, sem dúvida, entende muito mais que eu, né, da FEGEM, e ele citou um ponto muito certo, que é as EJs têm a mania da pesquisa de mercado e faz aquela coisa muito robusta, mas que na verdade não dá resultado nenhum, e aí como tem troca de gestão anual ou semestral, tem quebra e tudo mais. Aí eu gostaria que você pudesse contar para a gente, assim, como é que os clientes vêm até vocês, assim, e também se vocês têm alguma estratégia mais ativa, ou até mesmo mais no começo da Rádio Ibiza, assim, se tinha alguma estratégia mais ativa de captar esses clientes. Tá, no início da Rádio Ibiza, era um pouco mais delicado conseguir clientes novos, porque nem todo mundo conseguia entender o que a gente fazia. Então, música, nem sempre tinha música nos lugares, né, nas lojas, nos restaurantes, nos hotéis, e quando tinha, não era uma música muito bem trabalhada, era mais música ambiente. E aí a gente tinha que explicar para essas pessoas o que era identidade musical, o que era você ter uma identidade musical, o que era a música falar pela sua marca. Então, o início foi, a prospecção era, o ativo era muito maior, porque a gente precisava fazer o mercado conhecer a nossa ideia nova. E com o passar do tempo, isso já foi virando mais conhecido e hoje em dia é óbvio. Você tem que ter música no seu ambiente de trabalho, para atender o seu cliente. Você entrar num lugar que está um puro silêncio incomoda também. Imagina, no restaurante você ouve as conversas, você ouve barulho de prato, de garfo, de copo. A música, ela, além de criar uma identidade, ela também cria um ambiente mais confortável. Ela ajuda na socialização das pessoas, né? E descontrai também, dependendo do ambiente, descontrai, relaxa. A música tem várias funções. E então, hoje existe prospecção, sim. A gente vai até marcas que não são clientes nossos. A gente tem um pessoal de comercial. Aqui no Rio, na verdade, o nosso comercial, ele se mistura com relacionamento. Então, eu faço também comercial. As meninas daqui de São Paulo, de Curitiba, fazem comercial.
A gente não tem um setor com uma pessoa só comercial, muito pela cultura da empresa mesmo. A gente acredita nesse relacionamento, então a venda ela acaba sendo mais, ela não é tão fria, né? Não tô, oi, bati na sua porta, quero te vender um produto. A abordagem, ela não é uma abordagem de venda, é uma abordagem de, oi, sua marca é tão bacana, gostei tanto, fui na sua loja, conheci seu produto. Poxa, deixa eu te apresentar o meu também. Então, até na hora de prospectar, de ser ativo, de vender, a gente busca uma empatia com aquele prospect. Então, existe a demanda que vem, né, que as pessoas que chegam, que ouviram falar, que conheceram, que colocaram identidade musical no Google e apareceu Radbiza. E aí tem esse lado, que hoje é muito forte, porque a Radbiza é bastante conhecida já. E sem falar que nos shoppings de todos os estados, né, a maioria dos estados, os shoppings maiores que têm as marcas grandes, né, é mais fácil, porque aí uma loja está abrindo, de repente é uma loja da Bahia, que não tem mais em lugar nenhum, mas do lado dela está um cliente nosso, uma franquia de um cliente nosso. Então ela vai lá, pergunta e fica sabendo da gente. Então tem essa demanda que vem, que chega pra gente, e nossa proatividade também, claro. Eu acho que vai muito também uma coisa que a gente bate muito na tecla, eu acho que no próprio Movimento Empresa Júnior, é a proposta de valor que você está oferecendo, sabe? Eu acho que eu acho a Radbiza em si um case muito grande, porque igual você falou, as pessoas não sabiam nem o que era identidade visual. Só que antes mesmo de vocês musical, antes mesmo de vocês mostrarem o produto em si, vocês venderam para uma proposta de valor. E depois exatamente. Vocês apresentaram a Radbiza como a solução para esse valor exatamente. Que você criou nele, sabe? Eu acho que isso é uma receita que se aplica a qualquer tipo de empresa. Sabe, eu não vou vender exatamente a minha empresa, eu vou vender um produto que vai solucionar uma demanda você sua. Vai vender o que é justamente isso? Também. O desejo. É legal falar assim, que a rádio começou vendo uma demanda bem assim, sutil, reprimida ali. O Levi Gasparian, que é um dos sócios da empresa, ele é DJ há anos e ele tinha amigos que começaram lá pequenininhos, com um restaurante pequenininho, uma lojinha pequenininha, e aí viraram para ele e falaram assim, poxa, Levi, tu é DJ, faz uma música aí pra minha loja, pra não ficar aquele som morto lá, não entendo nada de música, ou então tá o silêncio. E aí ele percebeu que existia uma oportunidade de fazer uma música para ambientar aquele lugar. E aí dali o conceito foi crescendo. O irmão dele, o Rafael, o Pedro Salomão, que conhece os dois há muitos anos, sentaram e pensaram, poxa, vamos criar uma história que não é só ambiente, vamos criar uma trilha que seja básica, que qualquer pessoa pode fazer. Vamos fazer uma trilha que a gente saiba fazer. Vamos aproveitar essa demanda e aumentar essa demanda, né? Então, a demanda era por uma música, né, ambiente, e a gente transformou essa demanda em algo maior. É a demanda por uma trilha personalizada, uma trilha que fale pela sua marca. Então, assim, qualquer área tem alguma demanda reprimida, tem um nichozinho que ainda não foi bem explorado, que a gente fala muito assim, a rádio tem concorrentes, óbvio, né? Toda empresa é saudável ter concorrentes, isso estimula a gente a crescer, a pensar em novas ideias, a criar novos produtos. E uma das coisas que a gente mais fala de concorrência aqui dentro poxa, por que tentam copiar, né? Por que não criam algo diferente? A gente trouxe uma história nova, então outras histórias novas podem acontecer. E isso serve para qualquer área. Você criar um produto que seja totalmente cópia do outro não te faz melhor em nada, né? Agora, você criar com algo a mais, com um diferencial, com uma visão diferente, com uma história nova, ou
poxa, esse produto, se eu mudar um pouquinho, ele atinge um nicho que não foi atingido ainda. Então, é também saber entender o mercado e pensar fora da caixa, né? Isso é empreendedorismo, né? Isso é empreendedorismo, mas e você se relacionando com o mundo, você descobre essas coisas, né? Eu li um livro uma vez que eu estava na faculdade ainda e eu já sabia que a minha área não era a área criativa. Eu não ia ser aquela publicitária que ia sentar e criar um monte de coisa, um monte de ideia, desenhar, nada disso. E aí eu tava meio na fossa por causa disso, porque quando a gente entra na faculdade, né, a maioria quer ser criativa, a maioria quer ser, né, ganhar prêmios de criatividade. E eu falei, pô, cara, eu nunca vou ganhar um prêmio de criatividade, então... E assim, eu achava lindo tudo, mas também não me atraía tanto aquilo. E eu queria descobrir a minha área, descobrir o que eu poderia fazer. E aí eu li um livro que falava assim, a criatividade, ela é 99% trabalho. 1% é o insight que você tem, é a criatividade que você tem. Então, assim, não é negar o talento das pessoas. Tem pessoas que têm talento realmente, que a criatividade aflora muito, que tem vários insights, que tá o tempo todo senta, olha, cria, tá andando na rua, cria, tá tomando banho, cria. Mas é feito de trabalho também. Então, hoje, o que eu mais procuro fazer aqui, estimulo as meninas que trabalham comigo, nós precisamos ser criativas também. Criativas na forma de se relacionar, criativas na forma de se comunicar, criativas na hora de oferecer o produto, criativas na hora de resolver um problema. Criatividade é isso, é sair do conforto daquelas frases prontas e pensar numa forma diferente de dizer aquilo, pensar numa forma diferente de abordar na hora de oferecer algum produto novo. Então, é isso, né? Essa questão toda de criatividade, relacionamento, tá tudo conectado. Olha, gente, a gente tem muita pergunta. Acho que eu não tive tanta pergunta. Eu vou só ligar o ar-condicionado, que eu tô derretendo aqui, Fabrício também. Vai estar, joia. Então, vamos responder. Mas, pessoal, provavelmente a gente não atenda todas as perguntas. Mas... Tá, eu vou tentar... eu tô empolgada, mas vou tentar ser mais sucinto pra gente poder atender mais gente. Tá bom. Mas tem uma pergunta que é do Vinícius Rodrigues, aí pertinho de vocês, estuda na UFRJ, da Flux. Opa, colega! Colega de faculdade. Aí, ó, ele queria saber que a partir do marketing de relacionamento, né, isso faz detalhe pela diferença. E aí ele queria que você contasse para a gente, assim, quais os detalhes que você acredita que, por exemplo, são comuns, ou até mesmo que a gente pode fazer que a gente supere as expectativas do cliente. E se você tiver um exemplo para contar também, assim, de um case da Rádio Biz, seria bem legal. Tá. Bom, algumas coisas são fundamentais para surpreender. A primeira é ter informação, né? Aquilo que eu falei, né? Ninguém pode ter um insight sobre algo se não pesquisar, se não trabalhar, se não se informar. Então, vou falar logo do exemplo, que eu acho que fica mais fácil assim para entender. A gente atende a Granado e a Granado costuma fazer várias ações de parceria com tudo quanto é tipo de história, assim. Eles têm uma linha de maquiagens da Febo, então eles vão em lojas, vão em shoppings, fazem demonstração de maquiagem, aí eles apoiam apoiam um evento, por exemplo, com maquiadores, enfim. E aí eu estava vendo uma matéria sobre um professor da Unirio, aqui do Rio também, né, a Universidade do Rio aqui, e esse professor é professor de artes cênicas, e ele montou uma equipe com os alunos dele e estava promovendo peças
gratuitas. Os alunos não ganhavam nada, ele não ganhava nada, era a experiência, era a aula prática dele, né? Então, eram filas quilométricas, são filas, né? Esse professor continua, sai uma peça de cartaz, entra outra, são filas para entrar com senha, porque é gratuito, né? E é muito bom, a crítica ótima, vários atores consagrados falando bem do grupo. E aí eu pensei, caramba, a Granado podia apoiar, já que eles não recebem para isso, né? Não tem um patrocínio, buscam patrocínio, inclusive, para poder montar os cenários, ter o figurino, né? Então, eu pensei, poxa, a Granado podia apoiá-los com a maquiagem, né? A maquiagem dos atores. E aí eu falei com a diretora de marketing, falei, poxa, vamos fazer o que você acha disso, né? Bacana, olha, botei o link de onde eu li. E aí ela me respondeu assim, Aline, que legal, adorei. A gente, até foi engraçado porque ela já fazia isso, né? Com algumas peças, com alguns teatros. E eu falei, poxa, que legal, a gente está em sintonia. Eu tive uma ideia que vocês já tiveram, mas mostra que eu estou em sintonia com o pensamento de vocês, com a ideia de vocês, né? Então, eu poderia ter trazido uma ideia nova, eu trouxe uma ideia de algo que ela já faz, mas foi essa experiência, obrigada, essa experiência de você se informar, de você saber não só o que acontece com o seu cliente, mas o que está acontecendo no mundo e o que você pode oferecer para ele, que não seja só o seu produto, o que acontece na sua empresa, mas linkar outras coisas, né? A gente costuma fazer, uma das coisas que a gente gosta de fazer aqui é unir empresas. Então, de repente, aquela marca vai fazer um evento que eu posso buscar uma outra de um outro segmento e fazer uma ação bacana. Então, vai ter um desfile de moda onde eu possa colocar, sei lá, um pessoal distribuindo suco, água de coco. Então, assim, e não só linkar clientes meus, mas linkar outras histórias, por exemplo. A gente tem parceria com a Coco Legal, que é uma empresa de água de coco na garrafinha, uma delícia. Não é cliente nosso, a gente não faz trilho para eles, mas a gente compra deles, inclusive, para deixar aqui em estoque. Alguns eles dão. E a gente, sempre que pode, coloca eles em algum evento, apresenta para algum cliente. Então, o relacionamento, você conhece tanto aquele cliente, você sabe tanto o comportamento dele, está tão bem informado sobre ele e sobre o mundo que você consegue fazer links que às vezes nem ele imaginou. Então é isso, o relacionamento ele é a informação, é o interesse, é a pesquisa, né? Detalhe, a pessoa que o outro não pensa também. Então, vou juntar 4 perguntas aqui e vai dar um negócio bem legal. Uma é as perguntas são, né, do Matheus, de Viçosa, Uhum. a Yara Rodrigues de Lavras, da Ana Luísa de Alfenas e do Allan Kardec de Juiz de Fora. E aí ele quer saber como é que esse relacionamento pode variar para cada nicho ou até mesmo por perfil de cliente, assim, um cliente mais jovem ou um cliente mais velho, e também como é que funciona o primeiro contato e depois como é que você se conversa com o cliente, ou seja, quais meios de contato vocês usam. Assim. Tá. Bom, existem clientes, não só a diferença de idade, a gente lida com clientes mais novos, mais velhos, mas também pessoas de estados diferentes, e isso faz diferença, né? A gente lida com empresas de nichos diferentes, então tem empresas mais sérias, e outras empresas mais descontraídas, então
você atende desde uma Red Bull, por exemplo, cliente nosso, uma galera super descontraída, mente super aberta, eventos, estão sempre pensando fora da caixa. E a gente atende o Tribunal de Contas do Rio. Então, é assim, extremos, né? Você tem que saber com quem você está conversando, aquilo que eu falei, respeito. Você vai respeitar sempre. Com alguns, o respeito vem com formalidade. Eu nem todo mundo eu posso chamar de querido, meu amor, né? Eu vou mandar beijo sempre, ou abraço. Mas eu não vou. O meu cuidado na hora de falar quando o cliente é mais formal, e o despojamento, a brincadeira, risos, né? Com o cliente que tem a mesma vibe da rádio, que compartilha da nossa cultura, né? São empresas alegres também, são empresas comunicativas, são empresas que gostam de se relacionar. Então, é importante saber essa diferença. Mas você imprime um estilo de comunicação que tem aquelas características que não vão mudar de um cliente para o outro. Então, eu vou ser sempre atenciosa, fofa, as minhas palavras vão ser sempre, enfim, acolhedoras, palavras que vão demonstrar para ele que eu estou à disposição. Então, você pode imprimir um jeito de falar que vai ser sempre respeitoso, carinhoso, mas pode variar, mais formal, mais informal, dependendo do cliente. Eu acho importante a gente pensar que é justamente, levando para um lado também prático, eu acho que a gente vê muito esse movimento empresa júnior que tem esse problema, é que, por exemplo, a experiência única exige um conhecimento do cliente, só que os consultores geralmente ficam de 6 em 6 meses, aí tem mudança de gestão, aí muda a pessoa. Aqui que eu acho que deve se fazer? Deve-se pensar, talvez, você traçar um perfil de cada um dos clientes, nem que seja, sei lá, uma planilhazinha, alguém anota como que é o perfil daquele cliente, para que a próximo consultor ele venha e continue o mesmo contato que você já está fazendo. Aqui na rádio, por exemplo, a Aline sempre vai atender, sei lá, a Farm, por exemplo. É uma empresa que a Aline atende. A Aline já é a referência dela aqui dentro. E é isso que deve acontecer, tanto as empresas devem prezar por isso. Não é mandar um e-mail cada vez a alguém diferente, que você perde tanta identidade da empresa quanto com quem ela está conversando. Eu acho que uma forma prática da gente pensar isso pode ser um pouco isso. Se aquele atendimento único e especializado seja realmente, você não conversa com aquela pessoa e daqui 6 meses você perde tudo aquilo que você aprendeu daquele cliente. Eu acho interessante. É importante ter histórico, principalmente porque tem essa maior rotatividade, né? Mas é importante entender o seguinte, a rádio tem uma cultura. E eu posso sair amanhã e essa cultura vai continuar existindo. Então, as meninas que trabalham aqui, elas não são iguais a mim. As pessoas são autênticas. Elas têm um jeito de falar, uma forma de explicar as coisas, mas elas sabem que é cultura da empresa ser carinhoso, ser proativo, ser atencioso, estar à disposição, mostrar que o cliente é único, mostrar que o cliente é especial. Então, faz parte da nossa cultura esse relacionamento mais íntimo, né? Esse tratamento mais que traz para próximo, né? Traz para a gente o cliente. Então, mesmo que você tenha uma pessoa falando com esse cliente hoje, amanhã você tem outra pessoa falando com esse cliente, quando essa outra pessoa entrar na empresa, ela não só vai conhecer o histórico do cliente, ou seja, vai ter ali falando, olha, esse cliente, o dono é esse, o marketing é esse, as pessoas que trabalham lá são essas, a gente já fez isso para ele, para que a nova pessoa entre sabendo o mínimo do que já aconteceu, né? Até para mostrar a organização da empresa, senão é uma empresa bagunçada, né? A pessoa entra nova, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que aconteceu. Então, tem que ter um histórico, mas ele também vai ser inserido numa cultura. Então, a cultura dessa empresa tem que ser muito forte, né? Os líderes daquela empresa, eles vão imprimir uma cultura
que vai se perpetuando, né? Então, pode entrar gente, sair gente, mas tem que se prezar a manutenção daquela cultura, que é a forma como a empresa escolheu de trabalhar e que foi comprovado que dá certo. Então, isso acontece aqui. Antes de eu ser gerente, tinha uma outra pessoa aqui que era gerente de relacionamento. Ela saiu, foi morar em outro estado, e eu já era coordenadora, já conhecia muito, né, muitos clientes dela, inclusive, mas eu tive que pegar o histórico todo dos clientes que ela atendia, eu tive que entender o que estava acontecendo no momento que ela saiu, muitas coisas estavam acontecendo no momento que ela saiu, então é claro que a minha experiência aqui me ajudou a ser mais fácil. Mas eu poderia estar entrando naquele momento, ia demorar um pouco mais para eu pegar o ritmo, mas eu ia ter o Fabrício, né? Entrou 1000 coisas acontecendo, quem é quem, calma aí, mas ele entrou, primeiro, já foi atraído pela nossa cultura, já veio para cá sabendo como a gente é. Então, aí entra um processo bem, bem importante, a seleção das pessoas que vão entrar. Né? Vocês estão numa empresa júnior, mas as empresas do mercado tem um RH, tem quem recruta, tem? Tem, bonitinho, então, tem melhor processo ainda. seletivo super complexo com trainee ainda. Então, o responsável pelo RH, quando ele faz o processo de seleção, recrutamento, seleção, ele já vai buscando pessoas que têm o perfil daquela empresa. Então, aqui, por exemplo, o RH não vai buscar uma pessoa que não consiga se relacionar. Porque, assim, as meninas do financeiro, que são as mais, né, atenciosamente, as mais centradas, lidam com dinheiro, liga para o cliente e fala, olha, tem uma parcela em aberto, é delicado, né, tem que ter, é mais formal ali naquele departamento, que, assim, tem variação de departamento para departamento. Mas elas estão dentro de uma cultura. Então, mesmo com mais formalidade, elas são educadas, amorosas, simpáticas, elas entendem a necessidade do cliente, elas, enfim, prorrogam o pagamento porque entendeu que o cliente naquele momento teve uma crise, não conseguiu, enfim, aconteceu alguma coisa, ele não conseguiu pagar aquele boleto. Não, vamos estender o seu pagamento sem juros nenhum. Elas estão se relacionando, elas estão entendendo as demandas, estão sendo carinhosas, respeitosas, né? Então, não cabe uma pessoa aqui que não consiga fazer dessa forma, né? Que nem queira tentar fazer dessa forma, que seja extremamente formal e não vai conseguir nem conviver com as pessoas aqui dentro. Nós somos amigos, nós saímos, vamos tomar chopp no bar aqui do lado, nós vamos na festa um do outro, do aniversário um do outro, um DJ vai tocar, vai todo mundo ver o DJ tocar, sabe? Então, a cultura aqui mostra para o RH quem ele tem que recrutar, quem ele vai selecionar para trabalhar aqui dentro. Então, a mesma coisa, a empresa Júnior X tem uma cultura, o RH vai buscar pessoas que se enquadrem naquela cultura e mesmo que saia alguém, quem entrou novo já está ambientado com aquilo, né? Então... Ele perguntou também a questão dos meios de comunicação que são utilizados. Ah, sim, o e-mail é o principal, até por documentar os pedidos, né, os processos não se perderem, o e-mail é muito importante. Telefone, a gente conversa muito com os clientes pelo telefone. E aí, aquilo que eu falei, vai de cliente para cliente. Tem cliente que tem meu Facebook, tem cliente que me manda o WhatsApp, que prefere o WhatsApp a mandar e-mail. Então, dependendo da intimidade que a gente tem, comenta no meu Instagram. Então, assim, os meios de comunicação hoje em dia são vastos, né? A gente só não usa carta, a não ser mandar contrato, né? É o único momento que a gente usa o correio para mandar contrato. Mas fora isso, é e-mail, e aí vai também
do tipo de empresa, né? Acho que é importante saber E separar. mas só um detalhe que eu acho importante é a questão de deixar documentado também, sabe? Por mais que Sim, seja isso. WhatsApp, cara, todas as conversas estão lá. Você não vai apagar aquele seu histórico. Porque Lógico. você tem que sempre, tipo. Porque às vezes, né, gente, por mais que tenha relacionamento, um cliente fala assim, ah, mas eu te mandei isso tal dia. Mas você vê lá que ele não mandou aquele dia, sabe? Ah, mandou muito em cima. Tem aquele lado de relacionamento até mesmo de. Mas aí é importante você, como o relacionamento, a pessoa que é responsável por aquela demanda, por aquele pedido, por atender aquele serviço, você é responsável por documentar isso. Então, o meu cliente pode mandar 1000 WhatsApps para mim. Eu vou sentar, eu vou escrever um e-mail e eu vou documentar tudo que ele me pediu para a gente se organizar. Porque senão, amanhã acontece alguma coisa, dá um problema, eu vou ficar catando em todos os lugares onde foi que ele me pediu aquilo. Então, assim, pode pedir no Facebook, pode pedir no WhatsApp, mas eu sou responsável por aquele cliente. E eu tenho obrigação de documentar isso por e-mail. Mesmo que ele me responda no WhatsApp de novo. Eu vou documentar, eu vou deixar organizado, porque isso é muito importante, é fundamental. Às vezes nem o cliente lembra, assim, imagina, lançamento de coleção, 1000 coisas acontecendo, ele manda um WhatsApp pra mim. Aline, pelo amor de Deus, lembrei agora que tá faltando não sei o que, me ajuda. Então, assim, não tem problema, mas a responsabilidade é minha de documentar aquilo. Então, pessoal, a gente vai fazer mais 2 perguntas. E tem uma pergunta que eu achei muito interessante, que é do Rafael. Ele é da ADM Soluções, empresa júnior do Ceará. Eu gostaria de saber como é que a gente pode fazer, qual a estratégia que a gente pode adotar para resgatar um cliente que pode não ter tido uma experiência tão boa com algum projeto realizado anteriormente. Claro. Bom, isso é bem delicado. Bom, vamos lá. Eu não sei cada história é uma história, né? Então, tem cliente que, infelizmente, você tem que dar um tempo, né? Perdeu, não adianta você insistir. A postura dele já te mostra que aquele cliente talvez você não consiga resgatar ou só daqui a bastante tempo. Mas o que a gente costuma fazer aqui, quando acontece algum problema, primeiro, você tem que assumir o seu erro. Se a empresa realmente errou, assume, errou. Né? Não tem que ficar inventando desculpa. E é muito pior, porque o cliente vai olhar para você e falar assim, poxa, você errou e você ainda está tentando me convencer de que você não errou. Né? Errou, aconteceu. Então, assim, assumir aquele erro da forma mais educada possível. E tem como você fazer algo para resolver aquele problema ou compensá-lo de alguma forma. Então, por exemplo, você atrasou uma entrega e aquilo gerou um certo transtorno para o cliente. Será que vale a pena você cobrar aquele trabalho? De repente, você virar para ele e falar assim, olha, eu atrasei, eu te prejudiquei, eu vou te entregar e eu não vou te cobrar nada. Existem muitas chances dele olhar para você e falar assim, poxa, você errou, mas que bom que você reconheceu e você está tentando compensar de alguma forma. Na próxima a gente acerta. E esse cliente se mantém. Então, depende muito do que acontece, depende muito se você... o tamanho do teu erro, né? Se você errou sozinho ou se de repente houve também uma falha de comunicação, enfim, o seu cliente não falou de uma forma clara ou não falou no tempo necessário. A circunstância vai determinar o que você vai fazer. Então, você se posicionar de uma forma honesta te dá mais chances de manter aquele cliente mesmo com uma crise acontecendo, né? Então, todo mundo erra. Se você é um fornecedor de confiança que já está há bastante tempo com ele, as chances dele continuar, dele perdoar aquela falha é maior, porque você tem uma relação. Se você não tem relação nenhuma com ele,
ele vai procurar um concorrente, né? Se você falou com ele uma vez na vida, outra no dia do problema, você não é nada para ele, então ele vai embora fácil. Mas se você é alguém que está sempre presente, que atende ele sempre, que se relaciona com ele, que supera as expectativas dele, se acontecer uma falha, ele vai relevar, né? E aí você vai fazer de tudo para não errar na próxima. Incrível. Então, para finalizar, a gente tem uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer no final, que são o seguinte, assim, a gente perguntar sempre uma pessoa quais são as pessoas que ela recomenda conversar e quais são os livros que ela recomenda ler. Então, a gente queria finalizar com essa pergunta, assim, se você tem algum livro, algum filme, alguma experiência Uhum. que você acredita que possa indicar para a gente. Bom, eu não vou saber responder de cabeça os nomes exatos dos livros, mas eu posso mandar. Tem uma forma de disparar isso depois para as pessoas, para todo mundo que Tem sim. tem. Porque assim, a minha monografia de publicidade, eu falei sobre justamente. Foi um estudo de caso. E eu mostrei como que as pessoas podem se apropriar de uma marca, né? Transformar aquela marca na sua marca. Resumindo, né? E eu usei vários autores interessantes ali e tem um livro específico que tem uma parte que fala sobre marketing sensorial. Então vem falando audição, tato, conta essa história do marketing sensorial. Eu acho muito legal esse livro de ler e indico ele, mando depois certinho para vocês o nome do autor, o nome do livro certinho. Tem uns anos que eu li, então foi em 2009, eu já não lembro mais exatamente. Bom, deixa eu pensar aqui. Tem um legal. O Fabrício tem, ele vai falar enquanto eu vou lembrando. Gente, tem um livro que eu tô lendo agora que chama Criatividade S.A., que é do Ed Catmull, que ele é o dono da Pixar, e ele fala justamente como colocar a criatividade em todos os processos da sua empresa. E ele vai dando exemplos de como é a Disney e a Pixar, porque ele também era da Disney, e ele fala que o quanto essa experiência sensorial fez diferença na empresa dele. Tudo que ele faz, ele dá um exemplo de como colocar criatividade naquilo. É um livro muito legal que eu tô lendo ele e indico pra caramba. Eu tô lendo um livro agora também, eu tô terminando meu MBA em gestão de negócios com foco em gestão de pessoas. E eu terminei de ler um livro agora que fala sobre cultura organizacional e liderança. Então é outro também, eu acabei de ler, ele é um livro grandinho, mas vocês são de empresas de júnior, então precisam ler muito, entender o que é essa cultura organizacional que eu falei agora, o quanto que é importante, quando a cultura é forte, ela não só influencia no comportamento das pessoas, como também influencia na forma como as pessoas de fora veem a sua empresa. Então, mais um livro que eu vou pegar as referências direitinho e mandar para vocês. Bom, pessoas, gente. Olha, uma delas, todo mundo sabe que é o Pedro Salomão, não tem né, o que discutir. Eu vou falar de uma outra pessoa também que ele vai me matar, porque ele não gosta de falar em público. Mas ele é incrível, ele é o mestre para mim, um mestre de relacionamento, um mestre de... sabe aquelas pessoas que têm uma rede de contatos gigantesca? Gente, é absurdo. Qualquer coisa que você falar para ele, ele realmente conhece uma pessoa que já trabalhou com aquilo, trabalha com aquilo, que é o Cláudio Menezes. Ele é o nosso diretor de novos negócios e é uma pessoa com uma mente assim aberta, um cara informado ao extremo. Eu vejo o Facebook dele para saber o que está acontecendo no mundo, sabe? Então, desde
cultura inútil até cultura extremamente útil. É um cara que eu indico como inspiração para se criar um relacionamento forte, informativo, criativo. Muito do que eu falei hoje aqui eu aprendi com ele. Então, é o Pedro Salomão, que é o sócio da empresa, e o Cláudio Menezes, que é o nosso diretor de novos negócios. Os livros eu vou passar. Filme, nossa, eu gosto tanto de filme. Eu gosto de filme romântico, né? Eu gosto de filme de ação também. Eu me empolgo. Acho que o que importa é você... O que eu gosto muito de fazer, por exemplo, é ir a museus, ver as exposições que estão acontecendo. Tudo que você vê de diferente, fora da tua área, até te abre a mente. Então, você vai ver uma exposição de um escultor, de um pintor, de um fotógrafo. O fato, só de você ir olhar a criatividade de outra pessoa e refletir sobre aquilo, te provoca criatividade em você, né? Você sai de lá pensando, imaginando, tendo novas ideias de uma forma espontânea. Então, eu recomendo muito essa prática de ir a exposições, eventos culturais, isso é muito importante. E a gente não poderia deixar de falar de felicidade, né? Eu acho que felicidade juntamente une tudo isso, sabe? Eu acho que não adianta, cara. Você não vai vender bem a sua empresa, você não vai fazer ninguém comprar se você não estiver feliz com o que você estiver fazendo. Exatamente. E a gente sabe ser feliz, tanto no movimento Empresa Júnior, porque a gente não ganha um centavo para fazer nada. Eu acho que é o maior exemplo. Eu acho que tudo que a gente faz, a gente se joga de cabeça e tudo. E, cara, não acaba por aí não, sabe? É o que eu costumo falar, que existem lugares também que você consegue ser feliz, e busquem sempre isso na vida de trabalho de vocês, que vocês gostam de trabalhar mesmo. Exatamente. Só fechando esse gancho da felicidade, eu acredito que você só consegue ser feliz de verdade quando você faz o outro feliz. O Pedro fala isso, mas a gente aqui não repete isso, a gente não deve repetir algo tão importante só por repetir, né? Quando você realmente vê o outro sorrir para você, você pode não ter feito nada demais, mas aquilo é tão recompensador que você age melhor, você até quando aparece um problema, assim, se você está feliz com você mesmo, que você faz o outro feliz, você lida com as situações adversas com mais facilidade. E acho que é importante a gente procurar, assim, coisas que nos façam felizes, não só no nosso trabalho, mas também fora dele. O ser humano, ele tem que ser... nós somos completos. Essa história de separar o trabalho da vida pessoal, isso não é tão água e vinho, sabe? Não é água e óleo, sabe? Que não se misturam, entendeu? Não é assim. Então, se você está com um problema no trabalho, isso reflete na vida pessoal. Se você está com um problema na vida pessoal, você reflete isso no trabalho. Então, façam coisas que os deixem felizes fora do trabalho e dentro do trabalho, né? Façam os outros felizes e serão felizes também. A frase séria que o Pedrinho sempre fala: pensa no momento mais feliz da sua vida. Exatamente. Você estava sozinho? Não estava. Você tinha alguém lá com você, é verdade. Somos seres sociais, com né? certeza. A gente não vive sozinho. É isso. Gente, assim, muito obrigado. Imagina. A gente poderia ficar aqui até para sempre, né, respondendo perguntas, porque a gente tem mas só que a Aline passou o e-mail dela no começo, a gente vai postar nos comentários do link para ficar mais fácil para vocês, assim. Recebi alguns comentários do pessoal falando assim, eu caí, ou eu caí na internet e tudo mais, mas a gente vai solucionar esse problema para vocês. Então, daqui a pouquinho a Fejeng lança o canal
de todos os vídeos do Conhecimento para Minas no YouTube, então, e aí você vai poder acompanhar o vídeo. E também, indicando a pessoa que vocês pediram para a gente conversar, nosso próximo treinamento com o Pedro Salomão. Fiquem atentos ao evento, fanpage da FEGENG, que aí vocês vão receber todas as informações. Aline, em nome de toda a FEGENG, assim, agradeço muito a disponibilidade de vocês, tenho certeza que o pessoal gostou bastante, e aí, em breve, com certeza, um monte de empresário júnior vai procurar você. Pode procurar. Vem tomar cafezinho aqui no Rio. Isso é legal. Muita gente vem aqui, estudante, quer conhecer a Radvisa, vem aqui. Então, é só falar com a gente um pouquinho antes para ter alguém para receber. Às vezes a gente está em reunião externa, enfim. Mas tiver alguém de outro estado, está aqui no Rio, quer vir conhecer a Radvisa, só mandar um e-mail para mim, eu combino aqui direitinho, a gente pode vir. Então, assim, nós somos a portas abertas aqui, para quem quiser conhecer. Tá bom, sim. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Em breve a gente se encontra novamente. Abraço a todo mundo. Tchau. Obrigada, gente. Beijo.